Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e neste sábado estaremos conversando aqui com o Lucas Rosolini, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. Lucas, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Queria que você explicasse aí primeiramente o que é o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, qual é a função dele aí para realmente o desenvolvimento aí tanto da arquitetura como do urbanismo aqui no Ceará. Tá, boa noite, Rogério. Obrigado pelo convite. O Conselho agradece. Os conselhos, né? Todo conselho profissional, na verdade, existe para regulamentar a profissão. O que é que isso quer dizer? Ele vai saber se aquela profissão está sendo devidamente exercida ou não. Então, ele é uma autarquia federal. Então, por exemplo, casos de... sabemos que, por exemplo, um órgão público não executou devidamente as reformas em um certo bairro, por exemplo. E houveram denúncias e houveram entidades interessadas em saber mais sobre isso. O Conselho pode servir como orientador para esclarecer se essa denúncia ou se esse problema aconteceu realmente ou não. Então, o CAU está sempre em articulação junto com o Ministério Público, prefeituras, governo do Estado, como orientador dessas questões, se o exercício da arquitetura foi prestado corretamente ou não. Ô Lucas, o arquiteto é um profissional que ele atua exatamente na realização, na confecção de projetos. E tem muita gente que confunde a função do arquiteto com a função do engenheiro. Sim, Há esse choque vamos dizer, de responsabilidades, por exemplo, na execução de uma obra? Sim, na verdade, o CAU, ele saiu do CREA já tem 10 anos, né? É tanto que o A de CREA era arquitetura, engenharia e arquitetura. E o CAU saiu e realmente nós temos áreas de sombreamento. Nós, por exemplo, na construção civil, digamos, arquitetura de pequena escala, arquitetos e engenheiros compartilham quase todas as mesmas atividades. É a partir do aumento da complexidade que a gente vai começar a realmente se especializar. Ou seja, a gente tem no Brasil só 15% da população que teve acesso a um arquiteto ou um engenheiro. Outros 85% não teve. Então, ainda assim, com a áreas de sombreamento, a gente não consegue assistir toda essa população, que a gente precisa assistir. E nós temos atribuições parecidas, como construção. O arquiteto pode construir? Pode. Por exemplo, eu sou arquiteto e construtor. Tivemos cadeiras para isso, né? Curso para isso. Mas, por exemplo, eu não posso fazer um projeto de estrutura de uma ponte. Eu não tenho habilidade para isso. O meu colega engenheiro vai ter. E, assim como o meu colega engenheiro, ele vai saber alguma coisa de projeto, mas não vai conseguir, por exemplo, projetar um hospital devidamente por causa da complexidade desse hospital. Ou de um museu, ou até de um centro administrativo, que você exige muitas funções, acessos. Então, a gente tentando simplificar, a gente fala que a engenharia tem uma ligação mais forte com a quantidade. Enquanto a arquitetura tem uma ligação mais forte com a qualidade da edificação. Porque, por exemplo, ventilação, quem é que é formado para se preocupar com isso? A arquitetura. A acústica, quem é que tem formação para se preocupar com isso? A arquitetura, outra vez, né? Claro que temos engenheiros que trabalham com isso também. Mas a questão da estética, a questão, por exemplo, de o conforto da iluminação, se um lugar está realmente devidamente iluminado ou não. Então, muitas formações de conforto têm a ver com a arquitetura. E salubridade e saúde também. Por isso que muitas vezes essa questão do mofo, da umidade, acabam falando com a gente porque a gente estuda ventilação, conforto térmico e coisas do tipo. Agora, Lucas, no caso do arquiteto, quando ele é responsável por determinada obra, existe um limite até onde vai a responsabilidade dele no sentido de, por exemplo, de construir? Na verdade, é legal isso. Isso é um tipo de, como diz, uma lenda urbana. Não existe limite da responsabilidade. A gente discute muito isso. Quando eu sou responsável por uma obra, eu sou responsável pela obra toda. Mas é até um prédio de 4 andares, que eu já ouvi essa história. Não, não tem isso. Não, eu posso ser, Lucas, responsável técnico por uma construção de 20, 30, 50 andares, como o pessoal tem feito agora em Fortaleza. Mas aí vem a pergunta, eu tenho essa atribuição, que é essa possibilidade de fazer isso, mas eu tenho a competência? Aí vem a ética, né? Eu tenho que saber se eu sou realmente competente para fazer isso ou não. Então, Lucas, eu não me declaro competente para ser responsável por uma obra de 20 andares. Eu não me acho que tenho essa competência. Por mais que eu tenha essa atribuição dessa atividade. Mas legalmente é possível? Legalmente é possível. Antigamente, quando tinham poucas escolas de arquitetura e de engenharia, as disciplinas se confundiam.
Tanto que, por exemplo, o plano urbanístico de Fortaleza, os meus planos de urbanismo foram feitos por engenheiros, né? Antes mesmo de existir a escola de arquitetura. E existem arquitetos hoje, principalmente dos anos formados nos anos 70, 80, que tinham uma ligação muito forte com a construção. Então, hoje nós temos arquitetos que têm essa especialidade, essa ligação com o canteiro muito forte. Por quê? Porque tinha pouca gente para estar ali naqueles canteiros. Então, todo mundo acabava fazendo tudo. E no caso do conselho, o CAL, como é que ele atua exatamente para tentar disciplinar e, inclusive, orientar, vamos dizer, o profissional aí no seu dia a dia do trabalho? Pronto, o CAL ele controla o exercício da arquitetura, né? Seja bom ou ruim. Então, a gente está envolvido nas questões quando um arquiteto, por exemplo, trabalha mal, que aí ele entra no código de ética, a gente vai para o nosso código de ética, então ele tem um julgamento ético. Por exemplo, um arquiteto que copiou o projeto de um outro arquiteto, foi plágio, aconteceu esse caso recentemente. Ele vai ser julgado na nossa comissão de ética. Mas também existem pessoas que fingem que são arquitetos. Por exemplo, a gente tem alguns processos rodando na justiça contra pessoas que se fingem que são arquitetos, se dizem arquitetos. É o exercício ilegal que chama. Exercício ilegal da profissão, que isso tem na medicina, tem na odontologia, tem no direito, tem em todo lugar. O exercício legal é muito perigoso, porque, como eu te disse, um arquiteto ele pode construir. Imagina que alguém que não sabe construir diz que pode construir. Então, quando o médico atende uma pessoa, ele pode causar, infelizmente, a morte de uma pessoa, numa construção você pode causar ainda mais, né? Se alguém diz, por exemplo, não precisa de tanto ferro aqui não. Aí aquela pessoa que não é da profissão, que está se passando, ela vai dizer, não, é verdade, não precisa não. Mas você não vai conseguir ir atrás dela porque ela não tem ela não é registrada em nenhum conselho, ela pode desaparecer tão facilmente, aquela construção pode cair, e aí? Como é que você vai provar? E normalmente os conselhos acabam sendo acionados, né, Lucas, quando exatamente ocorre um problema, um acidente. A gente teve aqui em Fortaleza aquele caso do edifício André, Sim. em que depois, vamos dizer, que o prédio desabou e causou a morte de muitas pessoas, a sociedade, de maneira geral, vai para cima ali para cobrar uma explicação como é que uma construção daquela chega ao limite de simplesmente ruir e causar a morte de várias pessoas. Sim. Esse trabalho, ele deve acontecer de forma preventiva, né? Sim, não, com certeza, preventiva. Tanto que a gente tem tentado, né, essas participações na imprensa, é exatamente tentar educar a população para que elas contratem profissionais habilitados, né? Pessoas com preparo para isso, porque infelizmente a gente fala também, tem essa cultura do menor preço, tanto no poder público como no privado, né? O menor preço muitas vezes é associado como o melhor, mas a gente tem que pensar que junto com o menor preço, a gente tem que lembrar daquela frase, nenhum almoço é de graça. Alguém que está cobrando menos, ele vai ou ganhar de alguma outra maneira, ou ele vai trabalhar menos também. Talvez não prestar o serviço devidamente. Claro que a gente tem que buscar sempre o melhor preço, pesquisar, buscar referências, mas, por exemplo, no André, o que a gente ouve falar, o que a gente sabe, foi infelizmente um profissional recém-formado, que estava ali tentando pegar seu primeiro serviço, um dos seus primeiros serviços, e não tinha muita experiência naquilo. E muito provavelmente o condomínio aprovou esse menor orçamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado de avaliar junto a técnica também. Agora, em relação a essa questão da própria fiscalização do trabalho do profissional, hoje vocês têm quantos associados? Como é que se dá esse acompanhamento do trabalho do profissional da arquitetura? Pronto, no Ceará nós temos ao redor de 4.700 arquitetos registrados no Conselho, né? Alguns até se formam e não se registram, mas claramente, se você não se registra, você não pode atuar. Assim como o Conselho de Medicina, como qualquer conselho, a pessoa tem que estar registrada. A gente tem a fiscalização online, que hoje as mídias sociais ajudam a fiscalização de certa maneira, porque as pessoas querem mostrar seu serviço. Então a gente já identificou diversos não arquitetos atuando dessa maneira, né? E a gente pede muito para as pessoas fazerem denúncias, porque uma denúncia já é, digamos, metade do caminho andado, porque as chances de ter realmente, né, o fato existir numa denúncia é mais alta do que a gente ter um fiscal rodando de carro pela cidade procurando construções irregulares. Nós fazemos isso ainda, mas a gente tem tentado
desenvolver e melhorar a fiscalização de maneira mais eficiente. Agora, como a população, no caso, pode ajudar? Vai fazer uma reforma, vai fazer uma construção, procura o CAL, porque como você acabou de dizer aqui, a oferta muitas vezes assim de trabalho é grande e ali quem vai fazer aquele trabalho de reforma ou vai construir alguma coisa, sempre tem ali a oferta de alguém para executar o serviço, né? Exato. A gente tem até no nosso site, a gente tem uma aba que se chama Ache um Arquiteto, né? Ali você pode buscar por cidade, até mesmo por nome, até para verificar se aquela pessoa que se diz ser arquiteto é arquiteto ou não. Então é muito fácil, a pessoa vai lá, vai no sistema, vai no Google, no mecanismo de busca, ache um arquiteto CAL, Conselho de Arquitetura, vai aparecer isso. Então você vai poder verificar se a pessoa é realmente um arquiteto ou não. E caso você não conheça, você pode buscar um arquiteto na cidade. A gente ainda não tem delimitação por bairro, porque Fortaleza é uma cidade muito grande. Mas no caso do interior do estado é muito útil. Eu estou, por exemplo, em Guaiúba. Quero fazer uma pousada. Por que não fazer uma pousada em Guaiúba? Quero contratar um arquiteto. Você pode procurar nesse sistema e tentar encontrar as redes sociais dessa pessoa, outros canais de comunicação para você ter um profissional habilitado com você. Lucas, eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente continua aqui batendo um papo aqui com o Lucas Rosolini, ele que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. Um intervalo rápido, eu volto já já. Estamos de volta com o programa Band Entrevista, hoje conversando com o Lucas Rosolini, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. Lucas, no bloco passado a gente falou muito sobre essa questão da fiscalização, como é que o CAL atua exatamente na fiscalização de obras. Vocês definem um planejamento de atuação, trabalham em cima de denúncias, como é que se dá? Isso, então o Conselho estimula, né, todo o Conselho estimula a questão da denúncia porque quando você tem uma denúncia, você já parte de um ponto mais avançado, ou seja, que a chance daquela denúncia verificar, né, realmente constar, ter um fato que deve ser fiscalizado, são mais altas do que simplesmente a gente ter um fiscal, um funcionário rodando de carro pela cidade buscando essas obras. Então, hoje, com as ferramentas que a gente tem digitais, de câmera digital, de celular, GPS e tudo mais, a gente consegue fazer mapeamento e a gente até já sabe quais são as zonas que costumam ter mais incidência de obras ilegais ou não. Por exemplo, eixos de expansão da cidade, né? Lá tem muitas obras, então a gente costuma fiscalizar mais nesses lugares. E a gente também tenta entrar em contato com as pessoas também, não só da capital de Fortaleza, mas do interior do estado, porque a gente sabe que lá tem menos fiscalização, seja por prefeituras, seja por conselhos de fiscalização, conselhos que ordenam isso, e a gente precisa da ajuda dessas pessoas, porque realmente o estado é muito grande, a gente tem poucos fiscais, temos poucos fiscais, todos os conselhos têm poucas pessoas para vigiar todo o território. Então, quando você tem uma pessoa que denuncia, que tem mostra um caminho para a gente chegar, é mais eficiente. Como eu falei antes, né? A questão da eficiência é muito importante para a gente, para reduzir gastos e ter maior retorno. O Conselho ele é responsável pela fiscalização de obras tanto na capital como também no interior. Né? Exato, em todo o estado. Em todo o estado. Hoje, os profissionais que atuam, existem os profissionais que são devidamente cadastrados, sim, mas você me falava em off que há, como exemplo de outras profissões, também muita gente que pratica o exercício legal da profissão. Né? Sim, a questão do exercício legal é um problema grave que a gente tem, que são pessoas que se passam por arquitetos, ou por engenheiros, ou por construtores devidamente registrados. Então a gente ainda tem um pouco uma cultura, tem um ponto ruim na nossa cultura da autoconstrução. Isso quer dizer o quê? Durante muito tempo, os governos, né, os órgãos, não assessoravam essas pessoas para que elas tivessem uma construção orientada. Então, muitas pessoas começaram a fazer o quê? Por sobrevivência, elas tiveram que aprender a construir. Então, chamava o primo, chamava o amigo, o pedreiro da vizinhança para fazer a própria casa sem orientação. Existe hoje uma lei federal, na verdade já existe há mais de 10 anos, é de 2008, que é a Lei Federal 11888, de 2008, que ela garante que as pessoas tenham assistência técnica gratuita pela prefeitura para construir suas casas, famílias de baixa renda.
e muitas prefeituras não cumprem. A gente tenta sempre sensibilizar as prefeituras para que isso seja feito, porque a gente tem visto agora, com as chuvas, os problemas de que construções feitas indevidamente, em locais irregulares, em locais instáveis, muito provavelmente ela não foi assistida por um engenheiro nem por um arquiteto, e essa obra, infelizmente, durante a época da chuva, a gente tem visto que vem acontecendo, obras feitas indevidamente. Isso é culpa das pessoas? Não é exatamente culpa das pessoas que construem naquele local, porque essas pessoas têm o direito de terem assistência técnica gratuita e elas não estão tendo. Então elas têm que sobreviver e viver em algum lugar. Agora, para a gente tentar desmistificar um pouquinho sobre essa questão dos custos, né? Hoje é caro pagar um profissional da área de arquitetura para elaborar um projeto, para poder executar uma obra? Pronto, realmente não. Na verdade, quando você tem um projeto, você tem mais economia. Por exemplo, um banco, ele quer retorno. Então, todo banco exige um projeto para aprovar um empréstimo para a construção. Porque esse projeto indica um plano que será seguido, que não vai ser feito no improviso. Não haverão, por exemplo, imprevistos. Haverão imprevistos, sim, mas muito menores do que se você não tiver um plano a seguir, como em tudo na vida. Então, se você tem um projeto, uma construção, sem o projeto, na verdade, ela chega a custar 30% a mais do que uma construção que teria um projeto. Aí você pensa, mas eu estou economizando com o projeto de arquitetura. Sim, você está economizando? Na verdade, não, porque você está perdendo, porque aquele projeto chega a custar, em média, uns 10% da obra. Vamos dizer assim, dependendo da obra, tá? Obras maiores custam menos, obras menores custam mais. Então, se você gasta, na verdade, 400 mil numa construção sem projeto, você poderia ter gasto aí talvez 300 mil com essa mesma construção e pagando o projeto. Então, se na verdade você quis economizar, mas você foi prejuízo, porque você não teve planejamento, teve desperdício de materiais, não teve alguém que fiscalizasse a mão de obra, não teve alguém que garantisse a qualidade do material. O acompanhamento da obra é fundamental, né? Fundamental, que muitas pessoas acham que elas mesmas podem acompanhar. Mas é a mesma coisa de você comparar com a operação. Você falar, não, eu vou operar aqui, eu me viro, é só uma torção, eu consigo aqui cortar e ver a torção e fazer um ponto. Assim, se existe uma formação de mais de 5 anos para isso, quer dizer que isso não é fácil, que você não pode aprender sozinho. Tem pessoas que aprendem certas coisas sozinhos. Tem construção, você sabe, talvez assentar um revestimento, fazer uma tomada, fazer uma extensão, mas o entendimento de todo o processo é muito importante você ter um profissional. E a chance de dar errado, se você não tiver, infelizmente, são muito altas. E até porque tem a obra como um todo, né? Você tem que se preocupar com vários fatores, a questão elétrica, hidráulica, tudo isso pode fazer a diferença, né? Segurança no trabalho, que as pessoas não se preocupam muito. Se você tem uma obra sem um arquiteto, legalmente, você é o responsável por tudo que acontece naquela obra, o proprietário. Então, se alguém se acidenta ali, a responsabilidade é sua, do seguro, de cuidar daquela pessoa. Então, você pode receber até um processo, porque você não cuidou da segurança na obra. Você não garantiu que as pessoas usassem capacete, usassem bota, que elas seguissem protocolos de segurança, por exemplo. Você vai mexer numa instalação elétrica, alguém verificou se está desligada essa instalação elétrica para que a pessoa não fosse eletrocutada? Então, tem muitos procedimentos de segurança também que está incluído no acompanhamento de obra. Agora, Lucas, pegando esse gancho aí, dessa questão até de segurança, hoje quais são as principais irregularidades que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo normalmente identifica numa obra que muitas vezes pode não estar sendo conduzida por um profissional habilitado ou simplesmente está sendo construído num local inadequado, por exemplo? Olha, a gente nota muito, para você verificar, né, essas obras inseguras ou irregulares, muito próximo a áreas de proteção ambiental, né? Florestas, parques, riachos, cachoeiras. A chance disso estar irregular é muito alta, porque é uma área de risco, provavelmente uma área de risco, além de ser uma área que necessita de preservação. Outra questão, dentro da área mais urbana, a gente verifica também a questão dos recuos. Pessoas que toda casa tem que recuar um pouquinho da frente e dos lados. Esse é o padrão da legislação de Fortaleza e da grande parte dos municípios do estado, porque nós estamos num estado muito próximo do Equador, que é muito quente e úmido, né? Na praia e seco no interior do estado. Então a gente precisa de caminhos para que o vento passe. Então uma construção que ocupou 100% do terreno, a chance dela estar irregular é muito alta. Ou então uma construção que colou na calçada ou que ela tenta
cobrir a calçada, que já não pode mais isso, ela está ocupando uma área que não deveria estar ocupando. O que pode também causar acidentes com fiação, com postes e coisas do tipo, né? Curvas, áreas de manobra de carros e caminhões. Então, uma pessoa que ocupa 100% do terreno, a chance de estar irregular é muito alta. Fortaleza é uma cidade grande e que já teve sérios problemas relacionados a áreas de risco. Aqui, por exemplo, o CAU acompanha, tem um diagnóstico aqui em relação a essa questão de áreas onde a própria população resolve construir por conta própria e que gere riscos, a exemplo do que está acontecendo no litoral paulista aí, de cair uma forte chuva e venha causar problemas semelhantes ao que aconteceu lá em São Paulo? Por mais que a gente, né, a prefeitura tenha feito avanço nos últimos anos, eles ainda são muito lentos, porque Fortaleza, a capital Fortaleza, ela tem, agora o número exato eu não tenho em mente, mas mais de metade das construções da cidade são irregulares. Por mais que a gente se movimente em certos bairros ou em certos eixos de circulação que as coisas podem parecer mais ordenadas, temos ainda bairros inteiros mais escondidos, digamos assim, onde as pessoas que residem ali, que realmente conhecem aquele local, eles são irregulares em grande parte. Então, isso daí é uma conta que a gente tem que passar especificamente para a prefeitura, porque de acordo com a legislação federal, cabe à prefeitura gerir o espaço urbano. Ela que vai saber o que fazer e o que não fazer. Então, quando você tem mais de metade do território fora, né, irregular, isso quer dizer que a prefeitura não está dando assistência a essas pessoas, ou então que ela não está fiscalizando devidamente, ou que ela não está fazendo o seu papel, que é regular o território urbano. Então a gente precisa, Fortaleza tem muita condição irregular e muito provavelmente por causa disso, dessa falta de orientação das pessoas por parte do poder público. Mas ainda há áreas, vamos dizer assim, que gerem tipo de riscos de acidentes. Aqui a gente não tem grandes morros que possam gerar problema de deslizamento, mas essa coisa da construção, quando ela é feita de forma irregular, pode vir a ter um problema de desabamento. Né? A gente tem, né, nessas épocas, a gente vê muito esses grandes acidentes, as grandes tragédias, infelizmente. Mas tragédias acontecem todo dia individualmente, em pequenas construções que não foram feitas devidamente. E elas não ganham muito espaço porque é uma pena, mas parece que estão virando rotina. Isso não era para virar rotina. Cada casa daquela que cai acaba com a vida de uma família, acaba com a vida de 4, 5, 6 pessoas talvez. Acaba com a vida, não estou falando necessariamente tem que falecer, mas imagina a sua casa, Rogério, de repente no outro dia você não tem mais a sua casa. E você não tem recurso para fazer uma nova casa ou comprar uma nova casa. Para começar do zero, né? Isso é uma coisa que pode realmente desestabilizar durante muitos e muitos anos a vida de muitas pessoas. Isso vem acontecendo ainda. Não precisa, como eu disse, ter essas grandes chuvas. Nós temos regiões de dunas, que algumas pessoas ocupam dunas indevidamente e aparecem rachaduras, a Defesa Civil condena, ou então condomínios inteiros, como o edifício André, que a gente citou, eles têm rachaduras e ferragens que estão enferrujando há muito, muito tempo. Se a ferragem ela enferruja, ela vai ficando mais fina, ela vai descamando. A gente já viu aquela casca de ferrugem que cai. E há um ponto que ela perde a resistência dela de maneira que não tem mais como restaurar. Então a Defesa Civil, por exemplo, interdita essas casas. E as pessoas não têm para onde ir, muitas vezes. Porque não teve alguém inspecionando essas casas, fiscalizando para que elas estivessem em bom estado. A gente precisa disso também. A ação, ela, como a gente já teve a oportunidade de dizer aqui, precisa ser preventiva, né? Isso. E a prevenção, como eu estou dizendo, regulação do território municipal é da prefeitura, do poder executivo. O que o conselho faz? O conselho muitas vezes fiscaliza o poder municipal. Então ele não fiscaliza só os simples indivíduos. A gente fiscaliza também o poder municipal. A gente fiscalizou, por exemplo, a demolição irregular de um edifício que era tombado, que foi a Casa dos Gondim, no centro. Uma casa inteira de mais de, eu acho que uns 500 metros quadrados, ela foi derrubada em 2 dias. Uma das demolições mais eficientes que eu já vi na minha vida, infelizmente. E era um edifício tombado, protegido pelo poder municipal. Cadê essa pessoa que demoliu? O CAU foi ao Ministério Público e entrou com uma ação buscando satisfação sobre isso. O CAU participou também da questão do edifício São Pedro. O edifício São Pedro está praticamente abandonado de maneira
intencional há muito tempo. São Pedro é aquele da Praia de Beira-Mar. Iracema. Isso, Da a Praia de Praia de Iracema, Iracema. aquele prédio enorme, edifício São Pedro, tem aproximadamente 8 andares, enorme, e foi abandonado e quase que para que ruísse naturalmente. Isso não pode ser permitido, porque tem no Código Civil. Por mais que você não esteja ocupando aquele edifício, a responsabilidade do proprietário é garantir a segurança da sociedade. E o pior é que ainda tem ali moradores de rua que acabam ocupando ali de forma ilegal, mas que estão ali correndo risco. Né? Mas, Rogério, vamos ver assim, se alguém tentasse entrar na sua casa de maneira ilegal, você não ia deixar. Uma pessoa que tem um prédio de 8 andares, eu acredito que ela tenha recursos para impedir que pessoas entrem de maneira irregular. Então, eu não posso dizer isso com segurança, mas foi negligenciada a ocupação irregular desse edifício. Isso com certeza foi. E o Ministério Público está com isso também. Nós temos uma grande parceria com o Ministério Público. Então nós assessoramos em muitas ações relacionadas à habitação, ao plano diretor, ao patrimônio histórico. A gente dá assistência ao Ministério Público para que os pareceres deles sejam mais bem fundamentados. Então esse é um grande papel do Conselho, fiscalizar o exercício da profissão. Lucas, eu gostaria de agradecer, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista e desejar aí muito sucesso à frente aí do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês, e o Conselho de Arquitetura está disponível, pessoal, para tirar dúvidas, entre em contato com a gente na internet, Instagram. Tudo que vocês tiverem dúvidas ou denúncias, entre em contato com a gente que a gente ajuda vocês a esclarecer qual é a situação, tá bom? É isso então. Band Entrevista deste sábado vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo a sua audiência e a gente tem um encontro marcado aí no próximo sábado. Até lá!